Olá, eu sou Beatriz Bertoglio, sou moderadora do grupo Pronatec Empreendedor, Sala de Professores, e também moderadora do nosso primeiro evento, que irá acontecer nessa semana, de 6 a 9 de maio, aqui no Papo de Professor. Estou aqui com a nossa convidada especial desse evento, Nara Liane, que é psicopedagoga e também especialista na aplicação e processamento de atividades vivenciais, que vai falar justamente desse tema para nós durante esse evento. Nara é uma das professoras que integram o grupo de professores que atuam na capacitação de docentes da disciplina de empreendedorismo do Pronatec Empreendedor e que talvez tenha sido a professora de algum de vocês. Seja bem-vinda, Nara. Prazer ter você aqui conosco. Obrigada. Que bom estar aqui e a gente poder conversar a respeito de temas tão desafiantes e importantes para o nosso dia a dia como professores. Com certeza. Obrigada. E Nara também é uma das autoras da disciplina de empreendedorismo e utilizou por diversas vezes, né, Nara, ao longo do desenvolvimento dos módulos, a atividade vivencial como uma estratégia para abordar os conteúdos desses módulos. Nara, fala pra gente qual é a importância, em sua opinião, de se trabalhar a atividade vivencial como uma estratégia de aprendizagem? Nós poderíamos enumerar muitas coisas, né, Bia? A gente está falando a respeito das atividades vivenciais como uma estratégia. Eu acredito que uma das coisas bem importantes, primeiro, é que ela seja bem aplicada, e é claro que para ser bem aplicada ela tem que ter sido muito bem escolhida. Você escolher alguma coisa que realmente tenha alguma consistência com o conteúdo e que tenha também uma ligação com o conteúdo para que você possa explorar aquilo que você está pensando em fazer com aquele tema. Linkado a isso, você vai pensar nos objetivos que aquela atividade tem, nas competências, né? Enfim, vai pensar no encontro como um todo, né? No teu dia, naquele dia que você tem como aluno como um todo. Que uma das grandes vantagens que eu vejo é a possibilidade de poder trazer para dentro da sala de aula, que é um ambiente controlado, né? Que você tem como dimensionar algumas coisas naquele ambiente, uma situação da vida real, do dia a dia, que as pessoas enfrentaram nas mais diversas situações, e ela poder, a partir de um jogo, a partir de uma vivência, né? Não só de um jogo, mas de uma vivência, experimentar uma coisa que ela não teria oportunidade de experimentar, vivenciar aquilo ali e ainda pensar sobre aquilo que ela fez. Então eu vejo que essa é uma das estratégias assim bem importantes. A outra coisa que a gente não pode esquecer é que ela tem um caráter assim lúdico, e ele é interessante, é gostoso de participar. Tu sai de uma estratégia que muitas vezes ela é um pouco mais expositiva, mais cognitiva, né? Isso, mais cansativa às vezes, né? Não que seja ruim, né? Mas porque às vezes a gente cansa de ficar só com um único estímulo. E a partir do momento que eu tenho que reunir outras competências, que eu tenho que pensar em outras coisas, reunir outros esforços, talvez eu tenha um aprendizado bem mais interessante do que aquele que eu teria somente pelo fato de estar lendo um texto, de estar fazendo um trabalho em grupo. Enfim, você tem uma oportunidade de reunir outras coisas. Então eu vejo isso como uma estratégia importante nesse sentido. Além do mais, quem não gosta de participar de uma atividade vivencial? Com certeza. Agora, sim, me parece que um dos segredos para a gente conseguir chegar nesse objetivo da atividade, que é levar o participante a refletir a partir de uma situação lúdica, né, e transpor para uma situação real, é saber fazer as perguntas corretamente, adequadas, no fechamento da atividade, não é isso? Perfeito. Então, fala um pouquinho para nós também de qual é a importância do professor seguir o guia do educador, né, de cada um dos módulos, e fazer aquelas perguntas de fechamento que se encontram ao final de cada atividade que você programou, que você definiu para cada um dos conteúdos que foram abordados nesse guia. Sem querer falar bem de uma casa que é parceira, mas o Sebrae tem muito cuidado com isso, né? Então, acho que quando ele elabora um guia, que é aquele guia que o professor está utilizando, ele sempre pensa, né, que ele tem que facilitar também a vida do professor no seu dia a dia, que a todo momento tem várias coisas para planejar, e ele não vai deixar de planejar, mas ele vai ter um caminho elaborado. Então, nessas metodologias é pensado o que ele tem que abordar a cada momento. Então, toda atividade vivencial, ela tem um ciclo, né? Ela tem um ciclo para o fechamento dessa atividade. E aí são elaboradas algumas questões que levam
aquilo que as pessoas viveram, leva essas pessoas a refletirem sobre aquelas questões que viveram, que vivenciaram, e essas questões que foram vivenciadas, elas normalmente estão relacionadas com os objetivos da atividade e com as competências. Então, a partir do momento que eu estou elaborando uma pergunta, eu estou levando o participante a refletir sobre uma coisa que talvez ele não tenha pensado ainda. Então, vamos supor que você está fazendo uma atividade vivencial e que as pessoas tiveram um momento de observar que não se organizaram adequadamente. Não me organizei para fazer essa atividade. Aí tem uma pergunta lá que vai dizer, por exemplo, como foi a organização do grupo? E talvez naquele momento, até aquele momento, o participante ainda não tenha percebido que o fator que levou ele a não conseguir os resultados foi o fato dele não ter se organizado para aquela atividade. Exatamente. E aí, quando faz essa pergunta, a pessoa, claro, porque eu não me organizei, que a gente não teve resultados, o grupo não se organizou adequadamente, aí acabou que não teve resultados, não conseguimos utilizar o tempo da forma adequada e por isso não tivemos resultados. Então, eu vejo esse como um ponto fundamental. A outra questão que eu vejo assim como bem pertinente, se faz a pergunta, tem que ouvir a resposta. Ouvir a resposta, com certeza. Né? E às vezes, se está assim num piloto automático, tem que pensar no plano de aula, tem que pensar na atividade, tem que pensar no desenvolvimento da turma, tem que pensar como é que as coisas, tem que pensar na próxima atividade, como é que as coisas estão andando. E às vezes, enquanto o aluno está respondendo, eu posso, como professor, estar pensando em todas essas coisas. Não deixo de estar pensando no meu aluno, né? Nos meus compromissos e responsabilidades. E aí eu acabo, muitas vezes, não ouvindo a resposta. Quando eu não ouço a resposta e não trabalho com aquela resposta, fica aquela coisa meio enjoada, assim, né? E por que vocês não fizeram isso? Por tal coisa. E por que não fez aquilo? Fica um tom de interrogatório, assim, né? E aí o participante também fica na defesa, fica se defendendo. Na defesa, claro que sim, ele fica se sentindo pressionado, questionado. Então, é interessante também você colocar um tom de reflexão naquilo que você está perguntando. E com aquilo que você está ouvindo, você vai trabalhando, além das perguntas que estão ali, novas perguntas. Como também você pode observar que naquelas respostas que estão vindo naquele momento, pode ocorrer de também vir uma resposta de uma pergunta que você iria fazer na sequência. Aí não tem por que fazer aquela pergunta. Não vai repetir algo que já foi dito, né? Perfeitamente. E aí você simplesmente traz o participante para aquela resposta, mas é interessante, isso é uma coisa bem bacana, sinalizar a pergunta, até você dizer exatamente, olha, você fez uma pergunta e a pessoa respondeu que eles não se organizaram direito, e além de não se organizarem direito, não ficou ninguém responsável por cuidar do tempo. Que seria, por exemplo, a sua segunda resposta. A sua segunda pergunta. É o momento de você dizer, perfeito. Perfeito, estou dizendo que eu diria, né? É o momento de você dizer, isso seria minha segunda pergunta para você. Para que a gente diz seria minha segunda pergunta? Para chamar a atenção de todas as outras pessoas, porque muitas vezes as outras pessoas não ouviram aquilo, ou não tiveram aquele aprendizado que a pessoa teve naquele momento. Então, mas é muito bom a gente poder ouvir de quem, né, conhece do assunto, a importância da gente estar seguindo o guia do educador. Você, professor, que tem um guia, quando foi pensado nesse guia, foi pensado em todas as fases para que você tivesse sucesso e atingisse o objetivo daquela atividade. Portanto, siga o guia, né? Faça aquelas perguntas que estão lá para que você possa ter realmente sucesso, né, na aplicação da atividade e ela não se tornar uma brincadeira, e sim algo que o participante possa vivenciar no ambiente controlado, mas também abstrair, né, os aprendizados e poder transportar depois para a sua vida no seu dia a dia, né? Bom, e você? Qual é a sua curiosidade sobre esse tema? O que você gostaria de saber sobre como tornar uma atividade vivencial mais atrativa e obter dela os melhores resultados? Entra no nosso site, mande a sua pergunta, ou então vote na pergunta de um colega seu que você gostaria que fosse respondida, que Nara estará conosco aqui durante a semana toda, né, para responder as perguntas mais votadas através de vídeo. Ela vai gravar diariamente um vídeo respondendo trazendo as respostas, as perguntas mais votadas do dia, não é isso, Nara? Isso mesmo. E até eu perguntaria também, Bia, assim, para os nossos colegas professores, né, se em algum momento da sua vida você não participou de algum evento, participou de uma atividade e você ficou pensando, por que será que a gente está fazendo isso? Que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa? Porque essa brincadeira foi gostosa, mas... Foi muito bom, me diverti muito, mas para que será que foi isso, né? E até comentar com alguém, olha, a gente foi lá, passou o dia lá, fizemos umas atividades, não sei nem muito bem para que a gente fez, né?
Sem dúvida. E não tem uma resposta. Então, eu também gostaria de receber as suas perguntas e gostaria muito de poder voltar para responder, principalmente porque é uma oportunidade de bater um papo com esses professores que a gente admira tanto em seus trabalhos. Está aí o convite, então, mais uma vez, aproveite essa oportunidade que, além de você conversar com quem entende do assunto, da temática, você vai estar conversando também com quem desenvolveu o módulo que você está aplicando aí na disciplina de empreendedorismo. Então, envie a sua pergunta, entre no site, envie a sua pergunta, ou então vote na pergunta de um colega que você gostaria que fosse respondida, que a Nara estará aqui conosco durante a semana toda para responder. Esperamos vocês. Esperamos.